Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou. Bom dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter. Dona de casa não saiu pra comprar. Dia que a terra parou. Não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou, foi tu. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Muito boa noite, bem-vindo a mais um programa Cabala em Pauta. Hoje estamos testando um formato aqui novo, né? De apresentação. Espero que vocês gostem. Nosso programa de hoje, nós vamos abordar a respeito do Templo de Salomão. A Brit Milá, né? Mexicano. Vamos estar falando, fazendo um estudo bem profundo mesmo, que não vai terminar hoje, né? Então, é muita coisa. Então, estamos aqui começando um pouco mais cedo, né? 5 minutos para as 8. Vamos esperar mais pessoas chegarem. Deixa eu ver aqui como é que está a transmissão.
Vamos esperar mais pessoas para participar da nossa live. Vamos esperar mais pessoas chegarem. Vamos esperar mais pessoas. Eu não sei se vocês prestaram atenção na canção que acabamos de ouvir. Essa canção é do compositor e poeta Raul Seixas. Não sei se vocês prestaram atenção. E essa música é uma música fantástica, porque ela foi feita há muitos anos atrás, né? Acredito que em 85, 86, talvez, né? Eu vou dar uma estudada. Mas essa música, ela tem muito a ver com a nossa realidade que estamos passando, não é? A Terra realmente parou por causa de um vírus. Por causa de um vírus mortal, a Terra parou. Fantástico isso, né? Você vê, há muitos anos atrás, um homem com a centelha divina, como Raul Seixas, já previa muito tempo atrás que um vírus faria a Terra parar. Incrível, né? Vocês já pararam para escutar essa música? Quando vocês puderem, vocês acessem aí o YouTube e ouçam essa música, essa linda canção, O Dia em que a Terra Parou, porque ela tem muito a nos ensinar. Bom, tem muitas historinhas, muitos enigmas por trás do Templo de Salomão, porque muitas pessoas acham que o Templo de Salomão é aquele templo que está construído em São Paulo, lá pela igreja de Urd. Mas aquele templo, ele não tem nada a ver com o templo original de Salomão. Não tem nada a ver. Por que isso, Samuel? Porque aquele templo que, com todo respeito, né, o bispo Edir Macedo tanto prega que é o templo de Salomão, não tem nada a ver. Porque aquele templo, ele é o modelo do templo construído muitos anos depois do Salomão. É o templo que foi construído por Herodes. Não tem nada a ver. Templo que foi construído por Herodes, inclusive destruído por ele depois. Não é? Realmente não tem nada a ver. Não é? Então, Salomão, começando aqui, começa aqui em 1 Reis, nós vamos começar em 1 Reis, capítulo 8, falando sobre o início das obras da construção do Templo de Salomão. Então Salomão, ele reuniu os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dos filhos de Israel, ao rei Salomão em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Eterno da cidade de Davi, que é Tision. E todos os homens de Israel se reuniram ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel
E os sacerdotes carregaram a arca. Fizeram subir a arca do Eterno, a tenda da reunião e todos os utensílios sagrados que havia na tenda. E os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando rebanho e gado, que de tão numerosos não se podiam contar nem numerar. Depois, pessoal, nós vamos pegar uns pontos explicativos de outros sábios, abordando um pouco onde era feito o sacrifício desses animais, não é? E os sacerdotes trouxeram a arca da aliança do Eterno ao seu lugar, ao santuário da casa, ao Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, sobre asas dos querubins, pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca. E os querubins cobriam por cima a arca e as suas varas. E as varas sobressaíam tanto que as pontas das varas eram vistas do lugar de santidade diante do santuário. Porém, de fora não eram vistas. E ficaram lá até o dia de hoje. Na arca não havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés pusera lá em Horebe, quando o Eterno fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do lugar santo, uma nuvem encheu a casa do Eterno, de modo que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Eterno enchera a casa do Eterno. Então Salomão disse: o Eterno disse que habitaria nas trevas espessas, mas eu te construí uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Eterno, Deus de Israel, que falou pela sua boca a meu pai Davi, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para construir alguma casa e lá estabelecer o meu nome, mas escolhi a Davi para que reinasse sobre o meu povo Israel. E Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Eterno, o Deus de Israel, Kadosh Baruch Hu. Porém o Eterno disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração construir uma casa ao meu nome, bem fizeste em propô-lo ao teu coração. Porém tu não construirás esta casa, mas teu filho, que descender de ti, ele construirá esta casa ao meu nome. Assim, o Eterno confirmou a sua palavra que havia dito, e me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Eterno falara, e edifiquei uma casa ao nome do Eterno, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, na qual está a aliança do Eterno, a qual fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E Salomão ficou em pé diante do altar do Eterno, na frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Eterno Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima, nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a benevolência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, e que lhe havias dito com a tua boca, o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia. Agora, pois, ó Eterno Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, a quem falaste, dizendo: não te faltará diante de mim um sucessor que se sente ao trono de Israel, desde que os teus filhos guardem o seu caminho e andem diante de mim, como tu andaste diante de mim,
E agora, ó Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, porventura, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Atenta, pois, à oração de teu servo e à sua súplica, ó Eterno, meu Deus, e ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Então, o templo, no 48º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, foi iniciada a construção da casa do Eterno. E a casa que o rei Salomão construiu ao Eterno tinha 60 cúbitos de comprimento, 20 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura. O vestíbulo diante da casa do templo tinha 20 cúbitos de comprimento, conforme a largura da casa, e 10 cúbitos de largura diante da casa. E fez para a casa janelas largas na parte externa e estreita na parte interna. Construiu em redor da parede da casa uma sacada tanto ao redor do templo como do santuário, e fez câmaras em redor. A sacada de baixo tinha 5 cúbitos de largura, e do meio tinha 6 cúbitos de largura, e o terceiro 7 cúbitos de largura. E na parte de fora da casa em redor fez pilares para não fixarem as vigas nas paredes da casa. E ao ser construída a casa, ela foi feita com pedras lavradas, trazida da pedreira, de tal forma que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a construíam. A porta para a câmara do meio estava do lado direito da casa, e por uma escada em caracol se subia a do meio e da do meio a terceira. E construiu a casa e o terminou, cobrindo a casa com vigas e tábuas de cedro. E construiu as câmaras contra toda a casa de 5 cúbitos de altura, e apoiaram a casa com madeiras de cedro. Então, apareceu uma figura do qual eu não vou falar sobre ela agora, com respeito, mas ele é bastante conhecido como Irã. Ele era rei de Tiro, e ele ficou sabendo que Salomão iria construir um templo. Na verdade, Irã, ou Irã Abif, como era conhecido, era bastante amigo do rei Davi. Era bastante amigo do rei Davi e tinha uma admiração enorme. Então, quando ele soube que o rei Salomão foi ungido no lugar de seu pai, Irã enviou servos para ele. Então Salomão mandou dizer a Irã: tu bem sabes que Davi, meu pai, não pôde construir uma casa no nome do Eterno, seu Deus, por causa da guerra
com que o cercaram, até que o Eterno os pôs debaixo das plantas dos meus pés. Porém agora o Eterno meu Deus deu-me descanso de todos os lados, não havendo mais adversário nem calamidade. Portanto, eis que eu pretendo construir uma casa no nome do Eterno, meu Deus, conforme o Eterno falou a meu pai Davi, dizendo: teu filho, que te sucederá no teu trono, ele construirá uma casa ao meu nome. Agora, pois, ordene que me cortem cedros do Líbano, e os meus servos estarão com os teus servos, e te darei a remuneração pelos teus servos, conforme tudo o que disseres. Pois bem, sabes que entre nós não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidoneus. Quando Hirã ouviu as palavras de Salomão, ele se alegrou muito e disse: bendito seja hoje o Eterno, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Hirã mandou dizer a Salomão: ouvi o que mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade concernente à madeira de cedros e à madeira de ciprestes. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e lá as desamarrarei, e tu as tomarás, e tu farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim Hirã deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirã 20.000 medidas de trigo para sustento de sua casa, e 20 medidas de azeite batido. Isto Salomão dava a Hirã anualmente. E o Eterno deu a Salomão sabedoria conforme lhe dissera, e houve paz entre Hirã e Salomão, e ambos fizeram uma aliança. E o rei Salomão levantou um tributo de todo Israel, na forma de 30.000 homens para o trabalho, e os enviava ao Líbano por turnos cada mês. 10.000, sendo que ficavam um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. E Adonirã era responsável pela cobrança desse tributo. E Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 talhadores de pedra nas montanhas, além dos 3.300 metros de obra de Salomão, encarregados de todo o serviço e que davam as ordens ao povo que executava a obra. E o rei mandou que trouxessem pedras grandes e muito pesadas para fundarem a casa com pedras lavradas. E os construtores de Salomão, os de Hirã e os Guevelitas, as lavraram e prepararam a madeira e as pedras para construir a casa. Como eu disse anteriormente, no 48º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, foi iniciada a construção da casa do Eterno. E Salomão construiu a casa e as terminou. E construiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até as paredes do teto cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. E construiu 20 cúbitos de tábuas de cedro nos fundos da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro as construiu para o santuário, para o Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim. A casa tinha 40 cúbitos, isto é, o templo anterior, E o cedro por dentro da casa era lavrado de botões de flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. E por dentro da casa interior preparou o santuário.
para pôr ali a Arca da Aliança do Eterno, e o espaço para o santuário tinha 20 cúbitos de comprimento, 20 cúbitos de largura e 20 cúbitos de altura, e a cobriu de ouro puro, e o altar cobriu de cedro. E Salomão cobriu a casa por dentro de ouro puro, e estendeu cadeiras de ouro diante do santuário, e o cobriu de ouro. E cobriu toda a casa de ouro até acabar toda a casa, e cobriu de ouro todo o altar que estava diante do santuário. E fez 2 querubins de madeira, de oliveira no santuário, cada um com 10 cúbitos de altura, e uma asa de um querubim era de 5 cúbitos, e a outra asa do querubim era de 5 cúbitos. 10 cúbitos havia desde a extensão de uma das asas até a extremidade da outra de suas asas. E o outro querubim era de 10 cúbitos. Os 2 querubins eram da mesma medida e da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 cúbitos, e assim o do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa interior, e os querubins estendiam as asas de madeira, que a asa de um tocava a parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas, no meio da casa, tocavam uma na outra, e cobria os querubins de ouro, e todas as paredes da casa em redor entalhou com formas de querubim, e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. E o soalho da casa cobriu de ouro por dentro e por fora, e para a entrada do santuário fez portas de madeira de oliveira, a verga com umbrais de 5 partes, e as 2 portas eram de madeira de oliveira, e entalhou nelas formas de querubins e de palmas, e de flores abertas, as quais cobriu de ouro, e estendeu ouro sobre o querubim e sobre as palmas, e assim fez também umbrais de madeira de oliveira quadrilaterais para a porta do templo, e as 2 portas eram de madeira, de cipreste, e as 2 folhas de uma porta eram dobradas as 2 folhas da outra. Porta também eram dobradiças, e entalhou nelas querubins e palmas e flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado na obra talhada. E construiu o pátio interior de 3 fileiras de pedras talhada, de uma fileira de pilastra de cedro. No 4º ano pôs a pedra fundamental da casa do Eterno no mês de Ziv, e no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, foi terminada a casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, levando 7 anos para construí-la. Quanto ao seu palácio, Salomão levou 13 anos para construir e concluí-lo de todo. Ele também construiu o palácio do bosque do Líbano, com 100 cúbitos de comprimento, 50 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura. Então, o rei Salomão mandou trazer a Irã, o rei Irã de Tiro. Ele era filho de uma mulher viúva, cujo o pai era da tribo de Naphtali. Irã Abife era da tribo de Naphtali e morara em Tiro, e fora também artífice em cobre, e por isso ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de obra de cobre. Ele veio ter com o rei Salomão e executou toda a sua obra, e formou 2 colunas de cobre, cuja altura de cada coluna era de 18 cúbitos, e cuja circunferência correspondia a uma linha de 12 cúbitos. E fez 2 capitéis de cobre fundido para os pôr no alto das colunas. A altura de um capitel era de 5 cúbitos, e a altura do outro capitel era também de 5 cúbitos. Havia desenhos de galhos em forma de redes entrelaçados como cadeias
para os capitéis que estavam no alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. E fez as colunas, e havia 2 fileiras de romãs ao redor, por cima de uma das redes, para que estas cobrissem as capitéis que estavam no alto das colunas. E assim fez também para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto das colunas, nos vestíbulos, eram ornamentados de lírios, numa extensão de 4 cúbitos, perto do bojo, próximo à rede. Os capitéis que estavam em cima das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor sobre um e outro capitel. E levantou as colunas no vestíbulo do templo. Tendo levantado a coluna direita, pôs-lhe o nome de Yahim. E tendo levantado a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E no alto das colunas foi posto um trabalho fino como de lírios. E assim terminou a obra das colunas. Então, pessoal, aqui está um ponto muito importante para vocês entenderem que a coluna do Templo de Salomão, ela era muito diferente da coluna do templo construído pelo rei Herodes. Tinha 2 colunas enfileiradas, tinha romãs. Uma coluna tinha o nome de Yahim, né? E a outra de Boaz. E em cima das 2 colunas tinha o desenho nítido de 200 romãs cada uma. Cada coluna tinha um desenho de 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor sobre um e outro capitel, como se fosse uma... Qual que é o nome daquela fruta? Tem uma fruta que é semelhante a isso daí. Então, essa é a diferença do Templo de Salomão para o Templo de Herodes, do qual atualmente nós temos um modelo nítido lá em São Paulo, que é o Templo da Iurde, que eles dizem ser o templo, eles dizem ser a mesma semelhança com a do Templo de Salomão, mas na verdade eu acredito que os arquitetos esqueceram desse detalhe, a detalhe das colunas que estavam para fora do templo, né? E das 200 romãs que circunferenciam, que formavam a circunferência em cada coluna, né? Então essa é a diferença. O ponto que difere o Templo de Salomão para o Templo de Herodes, que foi construído muito depois, né, que é praticamente conhecido como Segundo Templo. Então, pessoal, acabamos de explicar aqui a respeito, falando um pouco sobre o Templo de Salomão, né? Foram usados aproximadamente 30 mestres de obra e também companheiros de obra nesse trabalho. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo falando sobre o que era feito dentro do templo. Entendeu? Onde eram os incensos, como eram feitos os incensos, que eram usados nos sacrifícios de perdão e expiação de pecado. Vamos falar onde era feito o sacrifício dos animais.
Então eu espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima noite. Qualquer dúvida, vocês podem postar embaixo nos comentários no vídeo. Que tiver ao meu alcance eu responderei. E nós temos um grupo agora de WhatsApp. Se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, vai lá, eu coloquei o link no grupo. Entra lá no nosso grupo, onde iremos postar textos, reflexões sobre cabala, sobre reflexões, histórias judaicas. Tudo que tiver ao nosso alcance estaremos postando lá. Inclusive, conteúdos de outros rabinos, muito famosos. Então eu desejo uma ótima noite. E até semana que vem, no próximo programa Cabala em Pauta, onde daremos continuidade ao estudo do Templo de Salomão. Até lá!